Olá, terceiro ano. Então, nós estamos aqui para mais uma aula online. Essa aula ainda é sobre estudos linguísticos, agora a parte 3, a forma como nós nos comunicamos. Aqui a gente trata um pouco da variação da língua, há diversas variações, né? Nós já vimos isso em outras aulas, então, por escolaridade, por região, é, por idade. Então, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Vamos lá. O texto para a questão de número 1. Devemos misturar e alternar a solidão e a comunicação. Então, nós temos aqui duas palavrinhas que serão muito importantes, que é a solidão e a comunicação, tá? Elas são palavras-chave para respondermos a A e a B da questão número 1. Aquela, fiquem muito atentos a isso, porque quando está dizendo aqui aquela, esse pronome demonstrativo, ele está relacionado à primeira palavra que apareceu, que está mais distante. Então, aquela seria a solidão, tá? Então, aquela está se referindo à solidão. Aquela nos incutirá o desejo do convívio social. Então, quando você pode estar no meio de várias pessoas e está se sentindo só, então a solidão é isso, né? E ela incute isso, o desejo desse convívio, de estar, né, no meio das pessoas, tá? Então, esta é a palavra mais próxima, que seria a comunicação. Esse pronome demonstrativo está ligado à palavra mais próxima, aquela, a mais distante. Se tivesse um pronome demonstrativo essa aqui, seria a palavra do meio. Então, nós teríamos três palavras aqui, nós temos só duas, né? Solidão e comunicação, mas poderíamos ter três palavras, e esta seria a palavra mais próxima, essa do meio, e aquela, a mais distante. Aí nós temos uma vírgula aqui, que é elíptica, tá? Há uma elipse aqui, porque seria essa incutirá, né? O verbo, ele foi, aqui a gente chama, né, de elipse, né? Ele foi suprimido. O desejo de nós mesmos. Então, a comunicação incutirá o desejo de nós mesmos. E uma será remédio da outra. A solidão curará nossa aversão à multidão. Presta atenção que isso aqui vai ser, o que é a resposta, isso aqui é a resposta da nossa B. A solidão, nós teremos que passar para a voz passiva, analítica. A solidão curará, então vai ficar, a solidão será curada, né? Nós temos que colocar aí um verbo auxiliar para passar para a voz passiva analítica, que esse verbo auxiliar será o será. E curada é o verbo na sua forma nominal, particípio. Lembram? Terminado em ado, ido. Então, curada é particípio. A solidão curará nossa aversão à multidão. E a multidão, nosso tédio à solidão. Então, nós temos que pensar aqui nesse texto, é um texto pequeno, mas nos faz pensar em diversas situações. Uma das situações é que são duas palavras que querem dizer situações diferentes. Então, são duas palavras que não são equivalentes e não se completam, tá? A solidão é uma coisa, a comunicação é outra coisa. São dois desejos diferentes. Então, vamos ver. A pergunta é de número 1, a questão A. Segundo Sêneca, a solidão e a comunicação devem ser vistas como complementares porque ambas satisfazem o mesmo desejo nosso? Não, são desejos diferentes. A solidão é quando nós queremos nos afastar das pessoas por um determinado momento, um determinado período. A comunicação já não, a comunicação é aquele desejo que quando estamos sozinhos, temos o desejo de nos relacionarmos com as pessoas, nos comunicarmos com elas. Então, é correta essa interpretação do texto acima? Não, não é. Justifique a sua resposta.
porque uma não completa a outra, são dois desejos diferentes. Solidão é um desejo e o desejo de comunicar-se é outro, tá? Então são desejos diferentes. Na B, a solidão curará nossa aversão à multidão. A multidão curará nosso tédio à solidão. Ó, mais uma vez eu tenho uma vírgula aqui marcando uma elipse, tá? Que seria o verbo, né? Curar aqui novamente. Então está marcando uma elipse. É importante que vocês se lembrem dessa figura de linguagem. Sem prejuízo para o sentido original, reescreva o trecho acima, iniciando-se com. Aí eu preciso olhar aqui porque minha imagem está na frente. Iniciando-se com. Nossa aversão à multidão, como já havia explicado, será curada pela solidão. Nossa aversão à multidão será curada. Verbo auxiliar e mais o verbo na sua forma nominal particípio. O tédio, aí vem, vírgula, né? Você vai colocar aí, na verdade, ponto e vírgula, tá? Aí coloca um ponto e vírgula, ainda não terminamos a questão, tá? A resposta. O tédio, a solidão, esse A deve vir com acento grave, indicando crase. O tédio, a solidão, será curado pela multidão. O tédio, a solidão, será curado, mais uma vez o verbo auxiliar e o particípio, tá? Curado pela multidão, certo? Lembraram da voz passiva analítica? Então, ótimo, podemos passar para a próxima. Texto para a questão 2. A forte presença de palavras indígenas e africanas, de termos trazidos pelos imigrantes, palavras indígenas e africanas, e de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX, é um dos traços que distingue o português do Brasil e português de Portugal. Mas olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece com a vinda do Brasil, ao Brasil, aliás, da família real portuguesa em 1808. E particularmente com a independência, Portugal deixou de ser intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos e assim Brasil e Portugal começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Então aqui estamos falando dessa transformação da língua, né, ao longo do tempo, e vamos ver qual é a questão de número 2. Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na construção do português do Brasil. Por quê? Porque deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração, que eu havia marcado. Se vocês quiserem voltar lá, porque eu não consigo, tá? Voltar nesse slide. Mas se quiserem voltar para ver a minha marcação, é exatamente isso, a colonização, que eu marquei primeiro, e depois a imigração. Pode estar ao contrário, né? Primeiro a imigração, depois a colonização. Não, colonização, depois a imigração. Tá certo. A letra A é a nossa resposta correta. Vocês já devem ter feito, é só corrigir aí caso esteja errado. E qualquer dúvida, vocês mandem para mim lá no grupo do WhatsApp, tá? Agora o texto para a questão 3. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração. Assaz crédula, o que quer dizer? Muito crédula. Sinceramente piedosa, caseira. Então, olha só, ela era caseira, apesar de bonita. Nós temos que nos transportar para essa época, vamos pensar, né? Nós estamos falando aqui, Brás Cubas dizendo, tá? Então, em primeira pessoa, Brás Cubas está dizendo, então vamos pensar, né? Machado de Assis, Memórias Póstumas, estão falando do século XIX. Então, nós temos que pensar como que era a sociedade no século XIX, tá? Para podermos entender essa questão. Então, caseira, apesar de bonita, quer dizer que as mulheres donas de casa não precisavam ser vaidosas, não precisavam estar
arrumadas, não precisavam ser bonitas, tá? E modesta, então, apesar de abastada, ou seja, ela tinha uma boa condição financeira, ela era privilegiada, mas ela era modesta, ou seja, ela não aparentava ser abastada, ela não aparentava ter as condições financeiras que ela tinha. E era temente às trovoadas e ao marido. Olha só, a mulher do século XIX, temente às trovoadas e ao marido. A respeito do trecho acima, é correto afirmar que, lá no século XIX, espera-se que a pessoa caseira também seja feia? Sim. Espera-se que a pessoa abastada não seja modesta? Sim, a pessoa abastada gosta de se exibir, gosta de se mostrar, tem aparência de quem é abastada, né? Espera-se que a pessoa caseira seja bonita? Aí é o oposto, né, do que apareceu ali. Então, essa aqui eu não vou colocar. E espera-se que a pessoa abastada seja modesta, também é o oposto da 2, então também não vou colocar. A nossa resposta correta ficou entre a 1 e a 2, então nós podemos marcar que a resposta correta é a letra A. 1 e 2 são verdadeiras, correto? Então, vamos para o próximo slide, a questão de número 4. Não havia praticamente nenhum gênero que não pudesse ser melhorado ou tornado econômico para o varejista. Na verdade, eu tenho que ler o texto que não está aqui, que eu não trouxe o texto para vocês. Eu vou ler aqui, ó. No ano seguinte, 1860, com o objetivo de consolidar... É essa questão mesmo? Não, a da minha apostila é outra. Por que que na minha apostila tá uma e na de vocês tá outra? Não entendi. Mas vamos lá, né? Eu acho que essa apostila minha, ela é mais antiga, mas não tem problema. Eu leio aqui. Não havia praticamente nenhum gênero que não pudesse ser melhorado ou tornado mais econômico para o varejista por meio de um pouquinho de manipulação e engodo. No segundo parágrafo, o termo sublinhado está empregado em sentido similar ao tempo sublinhado em. Então, é um texto que é um texto gigantesco, não há necessidade de lermos, tá? Eu já li esse texto, não está aqui a minha apostila diferente, porque acho que é uma apostila mais antiga. Eu peguei a apostila errada aqui, mas não tem problema, eu conheço o texto, e vocês também já leram, então é sobre a manipulação, né, de uma massa, e não havia praticamente nenhum gênero que não pudesse ser melhorado ou tornado mais econômico para o varejista por meio de um pouquinho de manipulação e engodo. No segundo parágrafo, o termo sublinhado está empregado em sentido similar ao termo sublinhado em. A letra E. A letra E é a nossa resposta. A primeira acusação formal já foi encontrada sobre a adulteração generalizada do pão. Do pão está em um livro, no terceiro parágrafo, sim. Então, nós não estamos falando de acusação, não estamos falando de imundície, nem de composto tóxico. Estamos falando de adulteração. Quando falamos em manipulação, estamos falando em adulteração do produto, tá? Que no caso é a massa, é o pão, né? Então, a letra E é a nossa resposta correta. O acetato de chumbo adicionado às bebidas como adoçante, no primeiro parágrafo, preservando-se a correção gramatical e o seu sentido original, essa oração pode ser reescrita de qual forma? Então, nós temos que passar aqui para a voz passiva sintética, isso? Adicionava-se o acetato de chumbo às bebidas como adoçante. A letra A é a nossa resposta correta desta questão, certo?
Era adicionado, adicionava-se. Ótimo. Em quase nada, no século XVII, escapava a astúcia dos que adulteravam alimentos, no primeiro parágrafo. O termo sublinhado, então vamos lá, deixa eu encontrar aqui se eu tenho o termo sublinhado, porque não está aparecendo aqui para mim. Quase nada no século VII escapava a astúcia dos que adulteravam os alimentos. Eu acho que o verbo é escapar, né? O que deveria ser sublinhado. Aí eu tenho aqui o A com acento grave indicando crase. Então, eu tenho aqui um verbo intransitivo, porque se eu tenho acento grave indicando a crase, é sinal de que eu tenho uma preposição também, eu fiz essa junção. Então, o meu verbo intransitivo, peraí que a professora pirou. É um verbo transitivo indireto. Eu tô sem a apostila aqui, tá difícil acompanhar. Mas é um verbo transitivo indireto, tá? Ele é transitivo. Escapava o quê? A astúcia. A que, né? A astúcia. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Agora, transcreva do texto em que o autor explora com fins expressivos o emprego dos termos contraditórios, sublinhando-os. Então, nós temos aqui a questão, transcreva, também não vou ter essa questão. Tenho sim. Eu não tenho o texto, vamos lá. Tenho o texto aqui sim. Nosso andar é elegante e gracioso e também extremamente eficiente do ponto de vista energético. Somos capazes de andar dezenas de quilômetros por quilo de feijão ingerido. Até agora, nenhum sapato, nenhuma técnica especial de balançar os braços ou qualquer outro truque foram capazes de melhorar o número de quilômetros caminhados por quilo de feijão consumido. Mas agora, depois de anos investigando o funcionamento de nossas pernas, um grupo de cientistas construiu uma traquitana simples, mas extremamente sofisticada. Simples e sofisticada. Então, transcreva o trecho em que o autor explora com fins expressivos o emprego dos termos contraditórios. Simples e sofisticada, é aqui esse trecho. Então, mas agora, depois de anos investigando o funcionamento de nossas pernas, um grupo de cientistas construiu uma traquitana simples, mas extremamente sofisticada. É esse o trecho que você vai transcrever, tá? E na B, esse excerto provém de um artigo de divulgação científica. Aponte duas características de linguagem, peraí que eu não estou enxergando aqui, nele empregada que o diferenciam de um artigo científico especializado. Bom, primeiro de tudo, gente, esse texto ele foi escrito em primeira pessoa. Um artigo você não escreve em primeira pessoa nem do plural, tá? Então esse artigo, logo no começo nós já percebemos, nosso andar é elegante. Depois, somos capazes. Estamos usando primeira pessoa e não é adequado usar a primeira pessoa nem do plural nem do singular, muito menos do singular no artigo científico. Então já é uma característica. A segunda característica é a linguagem coloquial utilizada em alguns momentos do texto. Então, um artigo científico, você vai usar a linguagem científica, tá? E não coloquialismos. Por exemplo, aqui tractana, deixa eu ver se acha. Logo abaixo do joelho, minimiza o funcionamento de tendão, de Aquiles e dos músculos galo-tendão. Uma haste na altura do tornozelo. Então não há termos técnicos científicos aqui. A qual proteja para trás, segura uma ponta de uma mola. Outra haste logo abaixo do joelho, segura uma espécie de embreagem. Então, os termos utilizados aqui não são termos técnicos científicos. Então, a linguagem utilizada, o coloquialismo utilizado aqui também é uma das características. Colocaram aí? Ótimo. A substituição do haver por ter em construções existenciais no Brasil
no português do Brasil, corresponde a um dos processos mais característicos da história na língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à ampliação do domínio de ternária semântica de posse no final da fase arcaica. Bom, o que vai dizer esse texto, né? Sobre o verbo haver, que nós usamos no sentido de posse, de ter, né? Então, havia livros na estante. A pessoa fala, tinham livros ali na estante, tinha livros na estante, né? Pode falar de uma das maneiras que a gente já ouviu falar. Então, ele tinha me falado, não, ele havia me falado, né? Mas no Brasil já vem acontecendo dessa maneira, né? Ainda não se oficializou, né, o verbo ter no sentido de haver, então ainda é considerado um desvio da norma padrão da língua, certo? Então temos que ficar muito atentos, temos que ficar muito atentos a isso. Vamos. Essa é a questão 8. Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que. Então, a autora está defendendo uma ideia de que a gramática normativa, a língua, né, a nossa língua portuguesa é uma língua vive, é um organismo vivo, está se transformando o tempo todo por nós falantes da língua. Só que a gramática normativa, ela acompanha de uma forma muito demorada, muito lenta, a toda essa transformação. Então, a nossa resposta correta aqui na questão 8, sobre o que foi dito no texto, é essa aqui, ó. Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Então, há todo um estudo feito em uma velocidade maior do que a gramática normativa. A gramática normativa não aceita essas variações ainda, porque é tida como coloquialismo, né? O ter no lugar do haver é tido ainda como coloquialismo, e esses coloquialismos não são aceitos, tá? Então, é isso. Acabou? A redação. Então, nós já vamos entrar na próxima apostila do segundo bimestre. Eu vou baixar a redação para vocês, vou mandar no grupo de vocês, espero que vocês me enviem na semana que vem. Não podemos parar com redação, eu estou muito preocupada com vocês no sentido da redação. Vou ver se eu consigo fazer uma aula para a semana que vem, só de produção, corrigindo as redações de vocês e fazendo comentários sobre a produção, tá? Porque eu realmente estou muito preocupada com a escrita de vocês. A gente não pode parar de praticar, a prática é muito importante. Bom, eu vou mandar a redação, não esqueça de me mandar a redação dessa semana. Alguns alunos não me mandaram ainda. Eu preciso da redação do terceiro ano, é um ano de vestibular e nós precisamos estar atentos a isso, tá? Não parar de praticar. Nós paramos por umas semanas, tivemos as férias aí, agora nós temos que retomar com tudo. Mesmo à distância, eu recebo, faço a correção, envio novamente. E aí nós vamos discutindo se precisar, tudo bem? Então um beijo em todos vocês e nos vemos para a próxima aula sobre estudos linguísticos 4, a correção dos exercícios, tá? Beijo, tchau!